É hora do nosso quadro aqui, ó. Sempre é bom falar de saúde, a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central e os melhores profissionais trazendo orientações para a nossa audiência. Pois bem, a gente vai conversar hoje aqui com a doutora Thalita Martinelli. Ela é ginecologista, obstetra, especialista em endoscopia ginecológica. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o cenário desta doença aqui no estado de Rondônia, no Brasil como um todo, como que a gente pode ter ações preventivas com relação à mesma também. Doutora, muito boa tarde, bem-vinda à Band, satisfação tê-la aqui conosco. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Doutora, a gente tem números que preocupam de pessoas que hoje têm esse tipo de problema, que é justamente o câncer de colo de útero aqui na região norte? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de colo de útero ele é considerado o tipo de câncer mais incidente, o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil. E para o ano de 2023 foram estimados cerca de 17 mil novos casos de câncer de colo de útero. Quando a gente analisa as regiões separadamente, o câncer de colo de útero é o segundo mais incidente na região norte. E é na nossa região que temos a maior taxa de mortalidade do país. Representa a primeira causa de óbito de câncer feminino na nossa região. Então, assim, é algo para a gente se preocupar bastante. Certo. Esse é um tipo de doença que ela é silenciosa. Como é que se manifesta? Somente através de exames rotineiros? Enfim, doutora, porque a gente ouve muito falar, mas a gente não tem muito assim, o conhecimento de como saber agir para, de repente, se prevenir disso. Então, o câncer de colo de útero ele é causado pelo papiloma vírus humano, né, mais conhecido como HPV. E, na verdade, ele é causado pelos tipos oncológicos do HPV. Hoje são conhecidos mais de 200 tipos de HPV, porém, os subtipos que têm maior risco oncogênico são principalmente o subtipo 16 e 18. Eles são responsáveis por 70% dos cânceres de colo de útero, né? Eles são transmitidos por contato sexual, mas vale a pena lembrar que o contato pele a pele pode transmitir o HPV, principalmente contato sexual quando a gente está falando de penetração, mas também qualquer contato com a região genital, inclusive com as mãos. Pensando no rastreamento, né, como rastrear essa doença, o exame de Papa Nicolau, também conhecido como exame preventivo, ele é o exame de rastreamento de câncer de colo de útero e ele é indicado para a população-alvo de mulheres entre 25 e 64 anos, que têm ou já tiveram atividade sexual. O que aconteceu nos últimos anos é que, devido à pandemia, né, no ano de 2020, a gente teve uma redução drástica do número de exames feitos, né, devido à pandemia. Em 2021, 2022, teve um ligeiro aumento do número de exames em relação ao ano de 2020, mas ainda inferior ao número de exames que eram anteriormente realizados, né, nos anos antes da pandemia. Doutora, além da questão dos cuidados, principalmente com a relação sexual, por exemplo, a vacina é também uma das principais alternativas de ação preventiva com relação ao combate a esse problema? Com certeza, né? A vacina do HPV, ela continua sendo uma medida preventiva, de prevenção essencial. Ela protege contra um dos principais tipos de HPV relacionados ao câncer, inclusive os subtipos que eu falei, o 16 e o 18. Ela é aplicada na rede pública, em meninos e meninas de 9 a 14 anos, e o objetivo é proteger essas crianças do contato com HPV, antes do início da vida sexual, né? Porém, mesmo nas mulheres vacinadas, o exame preventivo, o exame de Papa Nicolau, ele continua sendo o exame de rastreamento para câncer de colo do útero. Perfeito. Tem uma idade específica, doutora, que isso pode se manifestar na pessoa? Ou é a partir do momento que se tem a relação sexual, quando a pessoa está ativa, ou independente da relação, pode ser que haja também o contágio? Não, a gente começa ali o rastreio a partir do momento que a paciente tem contato sexual, mas a população-alvo é em mulheres de 25 a 64 anos. E esse tipo de câncer, doutor, ele pode se alastrar pelo corpo também? Quais são as consequências do avanço dele?
Então, ela é uma doença que tem um desenvolvimento lento. Na fase inicial, ela não vai apresentar sintoma, mas pode evoluir com quadros de sangramento vaginal, principalmente depois de relação sexual, sangramento entre os intervalos das menstruações ou até mesmo sangramento após a menopausa. Outro sinal também que a gente precisa ficar atento é o corrimento vaginal de cor escura, com mau cheiro, né? Agora, em casos mais avançados da doença, a mulher ela pode sim sentir dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinal, mas daí já é num quadro mais avançado. E consegue curar ele, doutora? Como é que é o processo de tratamento? Então, quando a gente pensa em tratamento, primeiro a gente precisa dividir, né, essas lesões entre lesão de alto grau de malignidade e de baixo grau de malignidade. Nas lesões de baixo grau de malignidade, a conduta é realizar o exame de rastreamento, né, o Papa Nicolau, em um intervalo mais curto de tempo. Então, nós devemos repetir esse exame em 6 meses. 6 meses. Agora, nas lesões de alto grau, né, de malignidade, geralmente o tratamento é cirúrgico e, na grande maioria das vezes, o tratamento é curativo. O procedimento cirúrgico ele consiste na retirada de um fragmento do colo uterino em formato de cone, e daí que vem o seu nome, né? Nós chamamos de conização esse procedimento. E, voltando a reforçar aí que a vacina do HPV, como uma medida de prevenção, ela é essencial e deve ser estimulada. Ótimo, estou conversando um pouco aqui com a doutora Thalita Martinelli, ginecologista, obstetra, especialista em endoscopia ginecológica. É mais uma das grandes profissionais que atuam no Complexo Hospitalar Central, um grande parceiro aqui da Band e também da comunidade, porque semanalmente nós temos um convidado que traz, inclusive, informações como orientação preventiva para a população, porque a saúde se faz também com ações preventivas. Em termos tecnológicos, avanços do tratamento, hoje nós estamos assim... aqui em Rondônia, principalmente, doutora, com todas as condições dos grandes centros para tratamentos desse tipo de patologia? Com certeza. Primeiro porque é um exame de rastreio que a gente tem disponível na rede pública, né? A gente consegue fazer a detecção precoce dessas pacientes, porém, é muito importante que esse diagnóstico seja feito o mais precoce possível. Então, essas mulheres elas precisam ser orientadas na necessidade de consultar um ginecologista periodicamente, fazer o exame de rastreio, né, o exame de Papa Nicolau, como forma de identificar essas lesões ainda na fase pré-maligna. Então, quanto mais precocemente a gente identifica essas lesões, mais fácil é, vamos dizer assim, o tratamento, né? A eficácia do tratamento se dá muito também pelo estágio do avanço da doença. Isso, acho que basicamente é uma regra que a gente sabe que é necessário diagnosticar o quanto antes, mas ainda existe muito um estigma de que, olha, principalmente quando é em região do corpo um pouco mais delicada, as pessoas não querem se expor, entre aspas, e que é um grande erro, porque você acaba deixando de combater o mal pela raiz. Até falando de forma bem popular. Ô, doutora Thalita, muito obrigado pelas informações. Se quiser complementar com mais alguma orientação para a audiência, fica à vontade. O espaço está sempre aberto aqui, tá bom? Obrigada pela oportunidade. É sempre bom compartilhar, né, nosso conhecimento, informar, principalmente as mulheres, sobre esse exame que é tão simples de realizar, tão fácil, né, e que pode evitar aí tantas complicações na vida. Muito bem, mais uma vez agradeço a doutora e a todos os profissionais lá do Complexo Hospitalar Central. Sempre é bom falar de saúde.